Luigi me pediu pra que eu falasse alguma coisa aqui com vocês. Vocês me mandaram um vídeo do react do Luigi ao Desce a Letra Show, onde ele reage ao Tio João. E lá, o Luigi faz algum comentário sobre alguma coisa que eu não sei ainda o que é direito e pede pra eu comentar esse assunto. Vamos ver o que foi? Então vamos. Olha só. Mas antes de começar o vídeo, você já conhece Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil, o curso de cinema mais charmoso do Brasil. São 2 aulas novas todos os meses lá na plataforma por 1 ano de assinatura. Mas Felipe, só 2 aulas novas todos os meses? São só 24 horas. Só, cara? Que isso? Tu quer mais o quê? Então toma mais. Além das 2 aulas novas todos os meses, você terá todas as aulas já disponíveis na plataforma. Ou seja, aquelas aulas que eu já disponibilizei anteriormente vão estar lá. Você vai ter 1 ano de acesso com todas essas aulas, mais 2 aulas novas todos os meses. Olha quanta aula você vai ter, cara. Olha quantas aulas você vai ter. Ah, Felipe, mas o que você traz nessas aulas? Quais são os assuntos? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada à produção cinematográfica. Já tivemos aula sobre neorrealismo italiano, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, contra-interpretação, enfim, cinema como espelho, cinema como olhar, enfim, tem tudo lá, voyeurismo, tem tudo lá, e tu tá aí e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. O comunista bate o martelo sobre One Piece, cortes do universo, mas a gente não vai assistir o vídeo inteiro porque nos interessa especificamente um ponto desse vídeo aqui que o Luigi vai tentar nos trazer, tá bom? Olha só, vamos ver. E que os X-Men, isso aí tem gravado, eu já vi um cara falando isso. Os X-Men, eles não sofriam preconceitos, porque assim que eles terminam de ajudar a população, tem 3 ou 4 pessoas que querem tirar uma foto com eles. Eu já vi os subs, tá, gente? Então, eles são figuras públicas que as pessoas idolatram Vai tocar internacional na live. eles. Entendi, eles são tipo monarcas. Legal. Eu quero saber do tio João, como que... Cara, sabe o que eu vejo essas coisas da Ó, galera discutindo agora. se One Piece ela é de esquerda ou de direita, se X-Men é de esquerda ou de direita. Ai, meu Deus. Eu não quero mexer nisso, cara, mas eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar porque... Eu acho que eu devo ter falado isso alguma vez aqui. Cara, as pessoas hoje em dia, a arte pra elas tem que ser 100% utilitarista ou 100% assim, fechado com a pessoa, na moralidade. Tá ligado? Fechado na moralidade. Então, o cara vai assistir, sei lá, uma série da HBO, e aí o protagonista é sei lá, o Tony Soprano, que é um bandido, um mafioso. Não, mas, pô, cara, essa série dessa HBO aí, o cara é violento. O cara trai a esposa. Eu não vou assistir esse negócio. Tem uma galera nesse pique, tá ligado? E aí, ou se não vai assistir um filme, pô, mas qual é a grande mensagem de tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Qual é a grande mensagem? Porque eu não sei, cara. Essa visão de arte, eu não sei se eu tô conseguindo me expressar aqui. Parece que tudo tem que ter uma utilidade. Sabe? O diretor, ele tem que ter um grande plano. E aí, aquilo tem que estar em conversa com seus valores de mundo. Então, assim, a pessoa ela não consegue mais se chamar sério em um É sobre filme isso que a gente vai conversar, onde ela gente. se sinta confrontada, onde ela se sinta incomodada, onde ela se sinta deslocada, onde ela se sinta abraçada, sabe? Eu gostaria que vocês pedissem até pro nosso professor Felipe Leão Doutor. talvez ele possa explorar melhor essa questão aí, né? Vamos. Então vamos explorar. Vamos explorar. Ainda não sou doutor, Luigi. Eu sou um doutorando, mas ainda não sou doutor. Tal como o tio João, né? Já falei pra vocês. E assim, eu sou um doutorando sem perspectivas de me formar enquanto doutor. Porque as condições e as contradições do capitalismo não me permitem. Eu tenho que trabalhar, cuidar de 2 filhos e, enfim, não me sobra tempo nenhum pra escrever a minha tese. Eu já terminei todas as disciplinas, só faltaria escrever. Só, muitas aspas aqui, faltaria escrever. Então, por isso, eu ainda não sou um doutor. Mas pode me chamar de mestre, se quiser. Aqueles. Mas vai muito nesse lado assim mesmo, sabe? Eu sempre costumo dizer, quando vem esse tipo de assunto para as perguntas lá no Instagram e tudo mais, que se eu dependesse pra assistir a um filme
de gostar, se eu dependesse pra gostar de determinado filme, de aquele filme tratar ideologicamente daquilo que eu acredito, eu não ia assistir mais cinema. Eu não ia assistir mais cinema. Vocês entendem? Que, porra, eu sou comunista. Eu sou comunista. E o cinema é uma arte que nasce no capitalismo industrial. E, portanto, condicionado por um sistema dominante dessa indústria cultura que é autoritária, está em todas as esferas da minha vida e que segue uma ideologia dominante de um tempo. Que é liberal. Historicamente liberal. A excetuar as experiências socialistas ao longo da história. Então veja, se eu dependesse pra gostar de cinema, de gostar somente daquilo que ideologicamente eu acredito, cara, eu não ia ver filme na minha vida. Eu só ia ficar vendo Eisenstein. Então assim, se eu fosse fazer uma proporção aqui com vocês, 99%, 98% dos filmes que eu assisto não condiz com aquilo que eu acredito. Eu sei que vai ter gente aí dos cultura woke que vão achar que Barbie é um filme comunista, mas, porra, calma, não. Muito pelo contrário, é um filme de humanização corporativa, um filme hiperliberal. Filme hiperliberal. Inclusive, eu tenho um vídeo, e aí, Luigi, inclusive, se você estiver vendo esse vídeo aqui, quero muito que você reaja a esses vídeos, cara. Quero muito que você reaja a esses vídeos. Eu tenho um ensaio em que eu falo... primeiro, eu tenho um ensaio chamado A Arte é Inútil, que o tio João já reagiu, inclusive. Ele enfiou, inclusive, uma caneta no meio do nariz dele, que eu não entendi porra nenhuma quando ele enfiou aquela porra daquela caneta. Onde eu demonstro justamente essa perspectiva onde se cabe discutir uma inutilidade na arte ou se cabe discutir uma pretensa utilidade à arte também. Sabe? Eu faço lá uma exemplificação de como... de uma exposição que eu gostaria muito de fazer, que é uma exposição de arte onde eu insiro duas cadeiras, uma de frente para outra, uma cadeira estilizada e uma cadeira comum. E aí, em frente a essas duas cadeiras, eu falo, sente na cadeira e observe a obra. E, majoritariamente, as pessoas sentarão na cadeira comum para observar a cadeira estilizada, pressupondo, portanto, que a cadeira estilizada é a obra. E o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer que a cadeira não estilizada pressupõe para a pessoa, antes de tudo, a sua utilidade. A primeira experiência que você tem com a cadeira comum é a sua utilidade, portanto você se senta nela. A cadeira estilizada, por outro lado, você olha para a cadeira. Você senta na cadeira não estilizada para olhar para a cadeira estilizada. Ou seja, antes da utilidade da cadeira estilizada, você vê a sua forma. Percebe? Que há essa correlação? Na cadeira estilizada, antes de ver a sua utilidade, você vê a sua forma. Na cadeira não estilizada, antes de sua forma, você vê a sua utilidade. Agora, isso não significa dizer, porém, que a cadeira estilizada não é útil. Porque você ainda pode sentar nela. Porventura, alguém pode escolher sentar naquela cadeira e olhar para a cadeira comum. Não pode? Isso não é possível? Até brincaram no vídeo do tio João. Alguém pode sentar no chão. Sabe? Alguém pode sentar no chão. Percebe? Então, o que eu quis dizer pra vocês nesse vídeo? Que eu acho que é um vídeo muito legal para discutir essa perspectiva. Eu quis dizer que, por mais que exista uma pretensa ideia de que não há ideologia, que não há uma ideia, de que não há uma mensagem de determinado filme, porque você, antes de tudo, enxerga a forma, antes de tudo, você enxerga o seu estilo, a cadeira ainda pode ser sentada. A cadeira ainda pode ser sentada. Tá lá. A ideologia está lá. Não existe imparcialidade. Não existe neutralidade. De neutro, como o tio João já diz, nem detergente. Então, assim, a mensagem, ela tá lá. Ela tá posta. Agora, isso não significa dizer que, sendo uma mensagem contrária, você logo não gosta do filme. Porque, mais uma vez, se eu dependesse de pra gostar de um filme,
assistir só aquilo que ideologicamente está de acordo com o que eu acredito, eu não assistia mais cinema nunca mais, cara. Porque o cinema é uma arte inserida dentro do capitalismo industrial e, portanto, inserida sob um contexto ideológico da ideologia dominante. Eu não ia assistir nada. Para além desse debate, a gente entra também numa outra questão da interpretação. Porque eu sempre costumo dizer que uma obra de arte lançada ao mundo ela pertence. Tá? E o que significa isso? Significa dizer que, por mais que um diretor ele deseje algo com a sua obra e, portanto, através do seu estilo, empregado sob uma forma, transmitir determinada mensagem, alguma ideia, pelo menos, o simples fato de ele lançar essa obra ao mundo já ignora suas próprias predisposições. Então, assim, foda-se o que o diretor quis dizer. Porque as condições semânticas de assimilar determinada obra se dão no espectador e não naquele que realizou. Então, dane-se o que ele quis dizer, mas sim o que o espectador experimentou com a obra. Uma obra de arte lançada ao mundo ela pertence. E esse mundo, mais uma vez, é condicionado por uma ideologia dominante, que condiciona os gostos. Gosto não é puro. Gosto é construído. E esse gosto é moldado ao longo da nossa existência a partir dos nossos encontros com o mundo. E os nossos encontros com o mundo é esse mundo que está aí. Posto sobre uma ideologia dominante, posto sobre um sistema produtivo dominante, que molda a maneira e os nossos gostos daquilo que assistimos. Não tem jeito. Não existe gosto puro. Então, uma obra de arte lançada ao mundo ela pertence. Então, as condições semânticas de assimilar determinada obra dependem do espectador e da sua subjetividade, que não é pura, como a gente já discutiu agora. Agora, aí a gente entra na Susan Sontag, que é uma outra aula que a gente tem disponível no Introdução ao Cinema, meu curso de cinema contínuo. Aí no chat vocês podem jogar a exclamação IAC, que vocês vão conhecer o Introdução ao Cinema. E lá no Introdução ao Cinema tem uma aula sobre a contra-interpretação, um texto importante da Susan Sontag, que é uma das aulas mais legais do curso, inclusive. E lá eu mostro para vocês que essa condição de interpretação, para além dessa questão de que uma obra de arte lançada ao mundo ela pertence, ela é condicionada por uma série de reproduções de interpretações. De reproduções de interpretações. Então veja. Hoje, sobretudo condicionado a um sistema da reprodutibilidade técnica, tem aula também no Introdução ao Cinema sobre a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, a arte se torna cada vez mais reproduzível. E, portanto, quanto mais ela se capilariza, quanto mais ela se reproduz, melhor. Se destituindo de um espaço único, presente só para ela, a visão de alguns. Não, quanto mais ela se reproduz, melhor. E quanto mais uma obra de arte se reproduz também as suas interpretações. E, portanto, cada vez mais as pessoas têm contato com as interpretações sobre a obra do que a obra em si. Vocês entendem qual é a parada aqui? Cada vez mais nós entramos em contato com a representação da obra, com a interpretação da obra do que a obra em si. Então peguem, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou para vocês. Peguem a Bíblia, por exemplo. Quando vocês leem a Bíblia, vocês estão lendo a Bíblia ou a interpretação da Bíblia? Primeiro que o trabalho de tradução já é um trabalho de interpretação. Vocês não leem no original. Segundo, se a gente pega nas condições da reprodução atual, onde a gente vê uma série de pseudocientistas que vão nesses podcasts aí da vida e que ficam tentando entregar razões científicas ao que está escrito na Bíblia. E aí, por exemplo, pega lá a passagem em que Moisés vai abrir o Mar Vermelho. E aí tá lá na Bíblia que Moisés enfiou o cajado na terra e o Mar Vermelho se abriu e eles atravessaram em direção à Terra Prometida. E aí esse cara vai nesse podcast e fala assim, não, mas na verdade, o que a Bíblia quis dizer ali não é que ele botou o cajado no chão e o mar de fato se abriu. Mas sim que
que naquele momento histórico, no momento em que se atravessou o Mar Vermelho, a posição da Lua estava em tal lugar, pelo qual fez com que a maré baixasse e eles pudessem atravessar o Mar Vermelho a pé. Então veja, nós temos uma interpretação da Bíblia que faz com que o leitor atual leia a Bíblia sob o viés da interpretação e não o do fato, não da Bíblia em si. O que a Sontag está falando aqui pra gente é que, e por isso que ela faz esse texto contra a interpretação, é justamente que, sob a condição da reprodução da interpretação, cada vez mais nós deixamos de ter um contato inicial com a obra para ter um contato com a reprodução dela, com a sua interpretação. Nós não temos mais contato com a arte. Nós buscamos cada vez mais entender a arte, explicar a arte, buscar a interpretação da arte e nunca, de fato, acessar e experimentar a arte. Tentar encontrar razões para a arte existir. Então, cara, assiste Cidade dos Sonhos, do David Lynch, e o que tem de mensagem pra mim, de jovens, eu não entendi porra nenhuma do filme, mas adorei. Me explica. Não vou te explicar. Não vou te explicar. Eu sou crítico de cinema, não sou explicador. Eu sou crítico de cinema, não sou final explicado. E se tem uma coisa, como professor e crítico de cinema, que eu jamais farei com você, jamais farei com você, é retirar de você a sua experiência com o filme. Porque ela é só sua. Ela é sua. E você adorou o filme, cara. Pra que você quer explicação? Pra que eu vou mutilar a sua experiência? Por que eu vou fazer o trabalho de retirar de você a sua experiência com o filme? Ao contrário, o crítico de cinema tem o papel de ser um trampolim da experiência do espectador. Através do nosso texto, através do nosso diálogo, fazer com que sua experiência amplie. E não retirar de você o que você sentiu. Não retirar de você a sua experiência. Eu faria um trabalho, assim, que não condiz com o meu ofício, mutilando aquilo que você tem de melhor ao assistir um filme, que é a sua experiência. O que eu não quero é o que a Susan Sontag nos dizia lá no texto. Eu não quero ser o explicador, o interpretador, para que você tenha acesso a um filme através da minha interpretação. Porque você não vai estar acessando o filme. Você vai estar acessando o caminho único que eu te ofereci. E a obra não vai te dar um caminho único. Ela vai te dar inúmeros. Por quê? Porque uma obra de arte lançada ao mundo ela pertence. E, portanto, as suas subjetividades condicionam a maneira pelo qual você vai sentir aquilo. E quem sou eu para, através de uma interpretação que mutila a obra de arte, que transforma ela em um caminho único e uma única via, quem sou eu para retirar a sua experiência de você? Tá bom? Então vai muito nessa direção. Curtiram o vídeo?